apresentar, então, o trabalho Vivências Filosóficas no Grupo de Estudos de Filosofia no Ensino Médio da Escola Estadual Severino Cabral. Ok, gente, boa tarde. Enquanto o pessoal prepara aqui o cenário, eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre esse nosso projeto, né? A gente está engajado no PIBID desde 2012. Então, os 4 companheiros que estão aqui hoje, eles são egressos tanto da primeira edição do PIBID 2012, quanto dessa nova, agora 2014, né? Tem novatos e veteranos. A nossa orientação, a orientação que conduz aos trabalhos do nosso projeto é a pedagogia do conceito. E em algum momento, na fala do Ronildo, ele vai especificar mais claramente para vocês do que se trata, né? Mas é uma perspectiva que visa aí colocar os estudantes dentro da dinâmica da criação do conceito, desde a problematização até o que os filósofos alcançam, que seria a criação do conceito. Isso não quer dizer que nós temos a pretensão de fazer com que os alunos do ensino médio criem conceitos em sala de aula, mas que entrem nessa dinâmica da criação do problema, da identificação do problema, ao processo de inquietação e a construção, a arquitetação do conceito. Nessa tarde a gente vai dar ênfase ao trabalho do grupo de estudos. É um dos movimentos que nós temos desenvolvido em uma das escolas públicas lá de Campina Grande, município da Paraíba. Mas também, brevemente, o Rodolfo vai apresentar, em linhas gerais, um material que nós vamos demonstrar mais tarde. Tá? Eu vou deixar a fala completamente para ele. O Tiago também vai brevemente falar para vocês sobre um material que nós vamos demonstrar daqui a pouco. E aí, em seguida, a fala fica realmente centrada na figura do Ronildo e do Fabrício, que vão falar para vocês sobre essa experiência do grupo de estudos. Tá? Lembrando que o PIBID de Filosofia lá da UFCG, ele tem uma peculiaridade, ele quase nasce junto com a licenciatura. É um curso reúne, é um curso que está formando sua primeira turma agora, em 2015-1, que nós ainda estamos iniciando. Então, muitos dos nossos processos são construídos junto com a própria licenciatura. Somos crias do mesmo processo, tá? Então, para não me demorar mais, dar a fala a eles, afinal de contas, como vocês, né, são os atores principais do dia de hoje, eu, Alexandre e Marilene, nós somos os coadjuvantes, né? Então, deixo vocês com a fala dos nossos colegas. Bom, enquanto ele vai resolver ali, né? Eu vou iniciando aqui a explicação. Rapidinho, porque na verdade aqui eu não vou apresentar exatamente a coisa em si. Eu queria mais fazer um convite a vocês, porque a gente vai estar lá no laboratório e apresentando esse material, tanto eu quanto você. E no caso aqui são 2 materiais. Um é esse jogo aqui de cartas, se chama Camarão. E o outro jogo é um material que a gente desenvolveu, que é uma espécie de livreiro, para auxiliar, né? E aí, especificamente, a respeito do jogo de cartas, né? A gente percebeu alguns probleminhas na escola de atuação, assim. Na fala do professor anterior, foi bem impactante quando ele falou a respeito dos alunos participarem, junto aos professores,
e também daquele problema de ele estar falando a respeito de algo, que no caso é o fascismo, né? E o aluno ainda não tinha compreendido. No entanto, eles estão calados e a gente nem percebe. Então, um dos objetivos desse jogo foi, percebendo esse tipo de problemática, fazer com que os alunos meio que se envolvessem com termos que são bem comuns nas nossas aulas, né? Quando a gente dá aula, a gente usa muitos termos e palavras que, na maioria dos casos, os alunos não entendem, não compreendem o significado. Então, as cartas utilizam esses termos, né? Tem neles esses termos, tem personagens que são os filósofos, e a proposta é que eles, manipulando esses jogos, mantenham em mente essas ideias, a compreensão desses termos, né? A ideia é meio que eles, jogando, brincando, daquela forma lúdica, consigam ter uma boa apropriação, tanto de termos, de conceitos, e um pouco do filósofo, sua época e dos seus conceitos, né? Então, eu vou tentando falar bem rápido, porque é tempo pessoal. Eu queria que quem tivesse interessado, dar uma olhadinha, inclusive participar e jogar junto com a gente. Tem alguns aqui que já testaram junto, né? Testar junto com a gente esse jogo, ver como é que ele funciona. E aí, o interessante é realmente manipular isso, botar para funcionar, porque eu falando aqui como é a mecânica, como é que se utiliza, não vai dar muito, vai ficar mais, vocês vão achar complicado e talvez não seja muito bom para a ideia. Bom, aí, essa ideia desses jogos de cartas, né, é um jogo para ser impresso e levado para a escola. Então, uma das possibilidades é que o aluno vá para casa e tenha também uma versão virtual do jogo, né, que ainda está sendo desenvolvida, ainda está bem no estágio inicial. Mas ele já está sendo possível jogar. Já dá para jogar, né? Então, a mecânica se mantém, a mesma mecânica que a gente usou ontem com o pessoal e que a gente vai usar hoje. Funciona da mesma forma aqui, né? As cartas são as mesmas, mostram os conceitos, sua carta de menor função, suas cartas de ação, todas funcionam da mesma forma. O jogo está ainda na sua fase alfa, falta muita coisa para ser colocada, mas já dá para ser jogado, né? E aí, vocês estão vendo aí, não estou entendendo nada, mas eu espero que quem comparecer lá tiver interesse, eu vou explicar tudo direitinho, é muito fácil, muito simples. Vai ter esse banner lá que quiser dar uma olhada e vai ter o livro de regras lá para vocês lerem. E eu espero que vocês compareçam. No caso do portfólio de materiais didáticos, como já faz acho que mais de 2 anos que ele está no PIB, a gente já participou de várias atividades, inclusive a gente participou da seleção e escolha do didático da escola. E também assim de observação de aula, de ministrar aula e tal. E a gente percebeu que o livro não é bem usado. Se é um fenômeno nosso, de nossa cidade, se é um fenômeno geral do Brasil, isso aí já fica algo assim mais pra frente. Mas no caso, a gente percebeu que o livro não é tão bem usado e os alunos têm resistência na leitura e até nós mesmos na hora de selecionar, porque a gente penou muito, porque nem todos eram satisfatórios. Aí acabou que, no meio da discussão, o nosso supervisor, o Tiago, ele acabou fazendo uma pergunta. A gente é capaz de selecionar e criticar e questionar, não, esse livro não é tão bom, ele não é tão didático, ou ele, sei lá, mas o que a gente sempre tem é que, tipo, ele traz exemplos fora da nossa realidade. E como a gente trabalha na perspectiva deleuziana, a gente leva em consideração que o aluno deve se apropriar dos conceitos e que ele deve levar um pouco disso para a sua vida. Não só absorver para fazer uma prova semana que vem e logo mais se esquecer. O que acontecia, sei lá, tem livros que você está trabalhando num certo autor, aí logo em seguida observa aí essa imagem de Rembrandt e blá blá blá. Então assim, os alunos, quem é Rembrandt? Ou por que é que isso está aí? De onde vem esse exemplo? Ou então às vezes até uma linguagem muito acadêmica. Isso acabava impossibilitando de atrapalhando e haver a habilidade da leitura do livro. Então ele começou essa inquietação. Será que se a gente é capaz de criticar, será que a gente seria capaz também de lançar desenvolver uma leitura mais apropriada? Tem mais aqui. Não sei se todo mundo chegou a observar. Passa mais para cima. Obrigado. Aí no caso, qual foi a preocupação nossa? Foi obedecer aos PCE, as habilidades e competências, e também assim, que fizesse com que o aluno tivesse uma leitura fluida e autônoma. Que fosse uma leitura que ele conseguisse ler e não tivesse interrupções na leitura por causa de algum conceito mal definido ou de alguma rebuscada. Então assim, a gente procurou trazer uma leitura fluida e que
meio que desenvolvesse uma inquietação do aluno e que despertasse o interesse dele. Que trabalhasse assim, como é que eu posso dizer? Que não obedecesse só o macro, que fosse um modo geral, um livro genérico. E sim que causasse inquietação, causasse interesse, que fizesse com que ele discutisse. Inclusive, a maioria dos textos foram testados por nós. E teve uma boa aceitação, os alunos participaram da aula, que naturalmente isso não acontecia. E assim, os resultados foram positivos. E as atividades propostas também vai nessa ótica. A gente não fez aquelas questões clássicas, assim, 5 perguntas e uma pergunta do Enem anexa, como geralmente vem nos livros. A gente fez com que cada atividade fosse diferente. Em um texto, assim, um texto sobre Epicuro, ele veio com uma redação, já nos moldes do Enem, para desenvolver a habilidade do aluno produzir. Em outros, vieram para fazer pesquisa na internet, para analisar imagens. Assim, mais tarde vocês vão ter que observar e ver, e com mais tempo vou poder explicar mais e não tão rápido. E eu vou dar espaço para os meninos apresentarem agora e logo mais espero vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Ronildo, o professor já apresentou, e juntamente com meu colega Paulo Fabrício, vamos trazer um pouco para vocês daquilo que atualmente a gente vem desenvolvendo na nossa equipe do subprojeto de filosofia na Escola Severino Cabral. E o título é Vivências Filosóficas de Estudos de Filosofia no Ensino Médio da Escola Estadual Severino Cabral. Então, para apresentar a nossa equipe, está aqui o nosso supervisor, que na verdade o subprojeto de filosofia ele subdivide em 2 equipes, e aqui está a apresentação de uma equipe, que é a nossa, que realizamos na escola. Então, está aqui o supervisor, que é o professor de filosofia da escola, nosso coordenador de área, e os bolsistas, que são em torno de 7 nessa equipe. Bom, e aqui tem a escola que atuamos, nosso projeto, na cidade de Campina Grande, no bairro de Bodocongó, essa cidade. Fica um pouco próximo da universidade. Então, nesse primeiro momento, procuraremos trazer para vocês algumas noções de como está em desenvolvimento esse grupo de estudo. É algo que é contínuo, e desde o ano passado vem sendo desenvolvido esse grupo de estudos, e o que a gente vai procurar trazer hoje para cá apresentar para vocês é algo propriamente do que está sendo desenvolvido durante este ano de 2015. Então, a pedagogia do conceito como metodologia de trabalho do grupo de estudos. Então, o grupo de estudos lá na escola, a nossa equipe, ela trabalha com os terceiros anos, tem 2 turmas do terceiro ano, e essas turmas nós desenvolvemos esse trabalho pegando aulas de macrocampo. Então não é aula propriamente de filosofia, além da aula que o professor tem de filosofia de lecionar disciplina, tem uma outra aula específica, que são aulas de macrocampo, e que é fornecido para o PIBID realizar as diversas atividades nessa escola. Então, essa atividade do grupo de estudos ela é feita no macrocampo. E nossa metodologia de trabalho, nosso referencial teórico, o professor já começou falando, é Deleuze, Deleuze e Guattari, filósofos franceses, em que procuramos trabalhar utilizando essa metodologia, este caminho, esta via da pedagogia do conceito. Inserir o estudante nessa dinâmica de criação de conceitos, nessa problemática e em seguida da criação de conceitos. Então essa primeira parte que eu estou apresentando para vocês, ela é essa parte mais teórica desse trabalho. O Fabrício ele vai ficar com a parte, ele vai apresentar para vocês a parte prática, esta vivência, como o próprio tema do trabalho esta vivência de como nós, bolsistas, interagimos e desenvolvemos esse trabalho com os estudantes do ensino médio nessa escola. De início, eu gostaria de dizer que nesse grupo de estudo nós não trabalhamos de forma linear
utilizando a história da filosofia de forma linear, né, de uma maneira sistemática. Né. Procuramos desenvolver e estudar nesse grupo, com os estudantes, filósofos, sistemas, de maneira que tomamos a história da filosofia apenas como referencial e não tomar a história da filosofia como essa sistematização. E aí, retomando aquilo que Silvio Galo, né, disse na nossa conferência de abertura, isso acaba condicionando a própria filosofia e nos trazendo assim a filosofia como um aspecto de apenas transmitir conhecimento, transmitir os conteúdos de filosofia. E ao nosso ver, e ao ver da pedagogia do conceito, e nós, enquanto equipe do projeto de filosofia, nos apropriamos dessa pedagogia de Deleuze, consideramos a filosofia como sendo mais do que transmitir conhecimento, transmitir conteúdos filosóficos, mas como criação. Criar os nossos próprios conceitos, nos apropriando de outros conceitos já existentes, ou criando, né, tendo um olhar para a história da filosofia. E por isso que tomar a história da filosofia como referencial, a gente escapa dessa reprodução de transmitir conhecimento. E aí a gente entra para um outro campo, né, da abertura para outro campo, que é justamente essa criação de conceitos. E não ficando assim limitado apenas nessa transmissão de conteúdos, né, dos sistemas, dos filosóficos, quem é o filósofo, o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu. Então, isso para os estudantes não teria nada de produtivo. Isso não teria nada de novo. Seria aquilo que eles já estão acostumados, infelizmente, a ver no seu dia a dia com o contato que ele tem na filosofia no ensino médio. E vocês podem ver, nota de slide um pouco, o livro que nós utilizamos como referencial teórico, que é a filosofia. Esse referencial, essa obra, que é a filosofia, nós utilizamos ela para estudar no nosso grupo de estudo, né, com o professor coordenador Flávio. Então, lá na universidade, nós tiramos um tempo, uma vez por mês, para estudar esse texto. Nós já entramos em outros, já terminamos desse, já entramos em outros. E aí, todo esse processo que a gente tem de formação na universidade com o nosso coordenador, a gente procura usar como metodologia de trabalho nas escolas no projeto. E por que então utilizar essa pedagogia do conceito, né, que Deleuze nos apresenta nesse livro, no grupo de estudo? Né? Porque o grupo de estudo ele quebra a lógica de sala de aula, e aí o Fabrício mais na frente ele vai falar. Não é um grupo que se dá de forma em que nós bolsistas vamos ministrar aula, né? É mais a presença do aluno, a participação do estudante está mais viva do que a nossa própria participação em interferir em aula. Procuramos com que eles realizem pesquisa, tragam os contextos, as vivências que eles têm para o grupo de estudo. Em um livro de Silvio Galo, e juntamente com a professora Assi, que é esse Ensinar Filosofia, Silvio Galo ele nos apresenta algo interessante, que é sobre não tomar a filosofia como essa transmissão de conteúdos. Porque se a gente faz isso, como eles chamam de uma peça de museu. Porque a gente apenas contempla aquela peça de museu, é algo que está, que não é possível atingir, é algo inalcançável. Então, se a gente toma a filosofia com esse pressuposto de apenas transmitir conhecimento, apenas dizer Sócrates, Platão,
disse isso e esse é o conceito dele e tal, então isso se torna distante da realidade do aluno, porque ele não vai conseguir fazer nenhuma relação com aquilo que o filósofo disse na sua época para a sua realidade. Então, como a gente procura mostrar isso para o aluno, que é possível tornar a filosofia viva dentro do seu contexto, a partir dessa pedagogia de conceito, dessa criação. É procurar introduzir o aluno, o estudante, nessa dinâmica de criação de conceitos. Porque é na criação de conceitos que o aluno ele vai se deparar com os problemas, e Silvio Galo, se apropriando do que Deleuze e Guattari diz, não tem como a gente criar conceitos a partir do vazio, a partir do nada. Não podemos dispensar 2.500 anos de história. Se faz necessário ter o contato direto com a história da filosofia. O que não podemos fazer é tornar isso como sendo o centro da discussão filosófica. É utilizar como referencial. E utilizando como referencial, a gente vai poder olhar, levar os alunos a olhar a história da filosofia, ver o que os filósofos, os problemas que cada filósofo ele trouxe e os conceitos que eles apresentaram para solucionar esses problemas. E é interessante que Deleuze e Guattari, nessa sua obra, ele diz que a filosofia ela não tem essa especificidade de criar conceito. Isso acontece em virtude de que existem problemas, existem conceitos que foram mal colocados. E por a gente encontrar essa brecha na história da filosofia, vem um outro filósofo e ele se apropria de alguns aspectos, de alguns componentes daquele conceito dado por um determinado filósofo e cria outro conceito. Então esta é a dinâmica de criação de conceitos. É um conceito mal colocado, é um problema mal visto, e aí outro filósofo trazendo para a sua realidade, ele faz a apropriação de alguns aspectos, de alguns componentes de um conceito já existente, e ele desloca esse conceito que está naquele plano de imanência e desloca para outro plano. Isso a gente procura mostrar para os estudantes como é possível, então, trazer a filosofia, esses 2.000 anos de história, para a sua realidade. Quando a gente pede aos estudantes para que eles façam uma reflexão sobre os problemas existentes na atualidade, seja na casa deles, seja na própria escola que eles estão, então, quando eles conseguem identificar uma série de problemas, a partir desses problemas nós procuramos, então, fazer essa análise histórica dos conceitos que foram abordados ao longo da filosofia, e a partir dos textos que vai sendo estudado, os estudantes eles vão desterritorializando esses conceitos dos filósofos e reterritorizando no contexto, na vida social, na realidade própria dele. Bom, a minha parte eu encerro aqui, e aí talvez dá a oportunidade mais prática de como isso se dá no dia a dia. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Fabrício, mas podem ficar à vontade para chamar de Fabrício. Então, a parte, vamos dizer, a mão na massa, ficou basicamente comigo. Todo o processo de planejamento dessas aulas, nós pensamos nesse grupo de estudo. Então, no primeiro momento, nós levamos essa inquietação para os alunos, porque nós temos o privilégio de estarmos numa escola onde todos os projetos da nossa Universidade Federal estão inseridos e o PIBID é abraçado com muito carinho. A comunidade escolar nos recebe assim, de uma forma que é gratificante. Eu que já sou professor, estou me formando agora professor em filosofia, nós podemos perceber que lá nós somos tratados os pibiteiros. Então, desde a merendeira até o rapazinho do portão, a gente tem todo um carinho, somos muito bem vistos, e a comunidade escolar na qual o projeto está inserido é uma comunidade que é muito aberta para o novo,
ela é muito aberta para discussões artísticas. Apesar de ser uma área periférica, né, mas nós temos todo um aparato de pessoas que nos recebem, já faz com que o nosso trabalho seja mais gratificante ainda. Porque nós estamos lá, primeiramente, essa experiência do PIBI, ela vem para que nós somar, né, para que nós saímos da academia com outra visão. Porque desde a minha primeira formação foi me perguntado, por que filosofia? Né? Por que filosofia? Para ser professor, para ganhar pouco, para isso e para aquilo, eu acho que é uma inquietação que move todos os nossos encontros. Mas nós, por exemplo, posso falar por mim, acho que a maioria de vocês, eu abraço a filosofia com amor, com todas as dificuldades que tenho, porque não é fácil mais você estar numa academia onde você tem que estudar, onde você tem que trabalhar, onde eu tenho que dar conta de outras coisas, mas estamos lá. Né? E o PIBID, ele abraça, ele contempla. Eu lembro muito da primeira, como estamos falando de experiência, por que não falar primeiro da minha experiência? Né? A minha carta motivacional para entrar lá no PIBID. E quando eu citei lá que gostaria muito de fazer parte dessa grande família, né? Porque eu queria contribuir, e óbvio que o PIBID também contribui com a minha formação, porque a presença, nossa presença em sala de aula, ela faz com que o professor também ele se instigue ao novo, né? Porque nós sabemos que em 50 minutos de aula, você provocar, você trazer o alunado para uma realidade que não está tão próxima dele, porque nós não temos ainda essa tradição filosófica. Então nós estamos remontando esse quadro. Né? Nós aqui é que vamos fazer a diferença para os outros que vão vir e os demais. Então é satisfatório. O primeiro passo é satisfatório. Então como a escola viu essa vivência? Primeiro a gente sugeriu quais são os temas que eles gostariam de trabalhar. Cada bolsista, sob a supervisão do professor, teve a liberdade de trabalhar com um grupo do terceiro ano. Dividimos os grupos em 10 alunos, onde cada um de nós que estávamos lá, sobre a frente desse trabalho, pegamos e trabalhamos especificamente com esse grupo. Então fica mais fácil porque a gente já quebra a tradição. Aquela aula onde o professor está à frente e os alunos lá todos sentadinhos. Então a gente já quebra essa dinâmica. Particularmente eu gosto de trabalhar olhando no olho, falando, pegando, né, para que eu possa motivar o meu aluno. Não é tão fácil, mas também é uma atividade que nos requer um pouco de paciência. Então, cada um de nós pegamos esse número X de alunos, 10 alunos especificamente, trabalhamos com 2 textos de Hobbes e Nietzsche, né? E introduzimos de uma forma a qual os alunos procurassem trazer essa vivência que eles têm. Por exemplo, fala-se muito sobre violência. A cidade de Campina Grande é uma cidade que era extremamente pacata e agora nós temos uma violência incrível. A escola está inserida em bairros extremamente violentos. Então, o que é que a gente poderia fazer para que nós diminuíssemos essa violência? Qual a responsabilidade de vocês, quanto alunos, quanto cidadãos que estão inseridos nessa realidade? Então, escolhemos esse livro, a Ontologia Ilustrada, de Filosofia, de Nicola, porque ele apresenta um texto filosófico, ele apresenta um problema, ele faz uma historicidade do filósofo que nós estamos em questão, então ele situa o aluno. Particularmente a minha experiência no grupo de estudo, eu introduzi também Lídia Maria Rodrigo, né? Porque ela começa trabalhando com textos não filosóficos, para que a gente possa extrair essa densidade do texto, que acho que é uma problemática que todos nós aqui enfrentamos, como levar um texto truncado, né? Por exemplo, um Kant, né? Forçado, aquela leitura difícil, fazer com que seja prazerosa para o aluno e para nós também, enquanto professores, enquanto futuros, né? Aliás, enquanto futuros professores. Então, escolhemos esses livros, né? Provocamos essa inquietação. A princípio, choveu de ideias. Vamos nos preparar para o Enem, vamos nos preparar para o Enem. Ensino médio, terceiro ano, então, calma, não vamos ir por aí. Vamos tentar formar um cidadão melhor. E quanto
resposta do aluno e da comunidade como um todo foi extremamente positiva, no sentido de, nós fomos elogiados no encontro que nós tivemos no PIB de Filosofia, perto da UFCG, né? A direção da escola, a frequência da disciplina Filosofia, ela aumentou, porque tem a presença do novo, né? Os professores estão lá, e o poder você trabalhar com uma dificuldade pontual de um grupo de alunos. Né? Então, nós tivemos um respaldo muito positivo, se apropriando, não como o professor Flávio disse, nós não iríamos fazer com que o aluno do ensino médio, não é nosso interesse principal fazer com que ele seja criador de conceito, mas que ele possa conceituar determinados temas para que eles possam ter uma fala, para que eles não vejam a filosofia como uma coisa distante, uma coisa que está lá atrás. Não faz, porque o primeiro momento é um estranhamento. Né? Para que eu vou estudar filosofia? Eu estou tendo essa experiência agora de ministrar aulas de filosofia e de artes. E é uma preocupação. Quando eu chego nos meninos, sexto ano de ensino fundamental, professor, vamos pintar. Né? A arte é pintar. Pintar. E aí a gente fala sobre o grafite, a gente fala sobre... E mesmo no ensino fundamental, com minha formação em filosofia, eu faço um contraponto, ainda que suave, sutil, delicado, né? Porque para que esse aluno, quando chega no ensino médio, ele tenha um outro prazer. A nossa experiência no grupo de estudos é extremamente válida, positiva, tanto dentro da comunidade escolar, quanto para nós, porque faz com que nós exercemos a nossa docência, né? Mesmo que pautada ainda em uma certa regra, né? E um certo cuidado, porque sempre vai ter um professor, faz assim, tenha cuidado com isso, mas ela possibilita principalmente o contato com o aluno, né? Você estar mais próximo e saber o que ele está produzindo. Temos relatos de alunos, né? Por exemplo, no ensino médio, que nós questionamos como foi, o que está sendo. Então foi ótimo, pois aprendi mais que através do diálogo, tive que expor e compartilhar minhas ideias, porque como a gente quebra também esse sentido da aula formal, digamos assim, o aluno ele fica mais à vontade. Porque lá, como nós temos a presença de 6 bolsistas, existem grupos de afinidades. Né? Por exemplo, eu trabalhei, o meu grupo especificamente foi com meninas. Só as meninas da turma vieram trabalhar comigo. Até os meninos brincavam, mas por que só as meninas? Coincidência, não foi que eu escolhi só as meninas, mas lá a gente pode introduzir temas e fazer com que o aluno ele pense e verbalize, porque ele quebra a vergonha de fazer uma pergunta errada e o coleguinha, né? Tá cutucando, tu fez? Que pergunta é essa? Por que isso? E o resultado para nós, dentro da comunidade escolar, como eu já repeti, né, a frequência, o bom desempenho que trouxe isso para a escola, né, o movimento que a própria escola tem, que é o movimento que diz, no PIB de Filosofia vai fazer isso, nós temos uma participação. Dentro desse outro movimento, nós também oferecemos uma oficina, não é? Que nós trabalhamos em tema de liberdades, que a gente vai apresentar depois para vocês. E nós conseguimos fazer até com, por exemplo, alunos que digam assim, eu vou prestar o Enem, mas eu vou escolher filosofia, porque agora eu sei qual o horizonte que nós estamos, né? Então, eu acho que eu pontuei tudo nessa nossa fala. E basicamente, nesses relatos, não que nós estejamos preocupados especificamente em preparar esse aluno para o Enem, mas, como é uma competência que está lá, nós temos que também seguir. E só pontuando, a gente também não esquece a história da filosofia. Nós achamos que ela é extremamente importante e se faz necessário que o aluno também tenha conhecimento disto. Né? Nós estamos apenas remodelando, encontrando, acho que todas as experiências que estão sendo expostas aqui são moldes
para que a gente possa realmente fazer com que o nosso alunado, que as universidades e o Brasil volte a ter respirar este ar, como assim, eu vou ter uma tradição, ou então vou começarmos a termos uma tradição filosófica. Então, concluo a minha fala, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu gostaria só de aproveitar esse slide aqui e fazer uma relação com aquilo que o Silvio Galo disse na conferência de abertura e que foi levantado como questão, né, para ele sobre o Enem. Né? E o que é que a gente propõe em vista do Enem no grupo de estudo? Não trabalhar os conteúdos que possivelmente vão cair no Enem, mas trabalhar dentro dos textos dentro dos textos deste livro que a gente apresenta, porque esse livro, nesse primeiro momento do grupo de estudo, a gente escolheu trabalhar Hobbes com uma turma e trabalhar Nietzsche com outra turma. A gente poderia começar de Sócrates e subir dessa forma linear, então a gente já quebra isso. Né? Então aí trabalha Hobbes, pegando a questão política, e Nietzsche pegando a questão do conhecimento, a questão da estética, né? O texto que a gente trabalhou de Nietzsche era voltado justamente para esse lado da estética. E aí quebra com essa lógica. Em relação ao Enem, a gente propõe desenvolver exercícios, atividades de apropriação daquilo que foi estudado com os alunos, e a gente procura elaborar questões e trabalhar essas questões com os alunos de uma maneira que eles compreendam a questão. E não no sentido de primeiro responder, mas compreender a questão. Que não seja apenas uma resposta dada. Porque aí também já foge do que nós estamos estudando em sala de aula. A gente não quer que ele tenha essa resposta pronta. Que ele se aproprie do conceito e que ele próprio possa andar sozinho. Na minha experiência, no meu grupo de estudo, por isso que eu trago a lei de Maria Doutrina, para que especificados comecem a filosofar, escrevendo também. A gente não pode, a nossa matéria principal, nós que estamos em sala de aula, é o texto. Então a gente não pode abandoná-lo completo, mas a gente pode remoldá-lo para que ele fique mais interessante, mais degustativo para o aluno. Como tanto para testar os meus conhecimentos e tudo mais, e olhar as questões no vestibular de filosofia. Então existe